Oi, pessoal, vamos para mais uma conversa no nosso Bitar Podcast. E aí, Rubia? João, e hoje o papo tá interessante, como sempre, né? Não sempre só muito hoje, interessante. mas hoje tem bastante dica para quem quer trilhar uma carreira aí de sucesso. Dicas, exemplos práticos, histórias que eu tenho certeza que vão chamar a sua atenção, principalmente para você, que assim como a gente gosta de falar sobre oportunidade de sucesso na carreira. E esse, já estou adiantando, é o tema do Bitar Podcast de hoje. Até porque, quando a gente fala de oportunidade, trajetória profissional, a gente está falando também de sonho. Um sonho profissional, você que escolhe uma profissão, se dedicar ali a alguma coisa, mas colher os frutos daquilo também, que é importantíssimo, realizar os sonhos a partir de tudo isso. E eu tenho certeza que esse caminho, apesar com que tenha dificuldades, não faz parte do aprendizado, também tem uma maneira de você encontrar facilidades nesses caminhos para você chegar mais perto do sucesso. Olha que no Bitar Podcast de hoje tem até uma polêmica, hein? O que será que é o sucesso, Rubi? O que é o sucesso para você? Nós iremos descobrir com as convidadas de hoje, mas já que você Escapou direcionou... Escapou bem. Não, vou responder. Já que você direcionou, eu penso que sucesso está ligado à realização daquilo que você desejou, mas o sucesso está no caminho, né? Todo o seu percurso na construção daquilo que você vai fazendo aos poucos, nas parcerias que você conquista. Acho que o sucesso está ligado a isso também, mas a gente vai descobrir. E eu vou te fazer a pergunta, João, a sua carreira é uma carreira de sucesso? Olha, eu espero que um dia seja, hein? Quem sabe eu volte daqui uns anos, como as nossas convidadas de hoje, para falar da minha carreira de sucesso. Por enquanto, tô trilhando aí, E vou pegar algumas dicas que elas vão passar pra gente, claro, para me ajudar a chegar nesse objetivo. Mas falando em sucesso, dá para dizer que já é uma carreira muito feliz. Eu acho que isso, felicidade e sucesso, eu acho que andam lado a lado nesse sentido. Acho que isso é muito legal. E claro que a gente vai compartilhando um pouquinho das nossas histórias. A gente tá começando agora, né, Rubia? Porque também a gente adora falar sobre as gosta, nossas a gente atuações, sabe, né? João? Ô, João, aqui como uma dica, diante de tudo que a gente já teve de conversa aqui no Bitar Podcast, vamos ver se você concorda. Organização, empenho e estudo é a base ali de uma carreira de sucesso. Com certeza, disciplina de estudo ajuda muito nesse sentido. Mas claro que tem outros elementos aí, né? Que cada pessoa com cada perfil, a gente sabe das diferenças de cada pessoa, mas eu tenho certeza que o caminho pode ajudar nesse sentido. Muitas dicas no Bitar Podcast de hoje, por isso já vou chamar elas, as nossas convidadas. Eu começo apresentando a Meline Moraes, ela que é psicóloga formada pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduada em Gestão Empresarial pela FAGEM, também aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e é especialista em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Há 17 anos atua na área de recursos humanos de forma generalista e já foi gestora também por uma década, 10 anos. Muitas experiências que você vai compartilhar com a gente hoje, né, Meline? Sim, muitas experiências. Bem-vinda, viu? Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ô, Bia, antes de você apresentar a próxima, eu fiquei sabendo que ela tentou escapar do Bitar Podcast, mas ela se fez presente hoje, já dá para agradecer a participação dela. Exatamente. Olha só, o currículo aí da Meline, né, essa mini bio dela, já dá para ver que é de sucesso. A da Paula Cunha não fica atrás. Olha internacional, viu? Internacional. A Paula Cunha é publicitária, atualmente executiva-chefe de produtos educacionais da Habitat Educação. Já foi voluntária na Escola Schumacher College, na Inglaterra. Também já atuou como gerente de contas, eventos e produções em agências de publicidade. Também já foi diretora operacional da franquia Subway e fotógrafa e vendedora na Walt Disney World e Universal Studios Parks. Enrolei a língua. É muito currículo. É muito currículo. Não nos tem Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada, gente. Apesar de ter desviado, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou uma fã do podcast. E vamos lá, que contar isso, para vocês. bem-vinda. Agora você faz parte também. Agora eu tô lá. Já fazia, né? Agora aqui na mesa. Mais perto ainda. Lá atrás. Ó, pessoal, eu tenho certeza que hoje é uma conversa que vai agregar muito para quem está nos acompanhando. Ela complementa muitos assuntos que a gente traz aqui para a mesa do Bitar Podcast. A inserção no mercado de trabalho, até as possibilidades da educação, ou seja, um curso técnico, graduação, pós-graduação, enfim. Mas antes da gente pensar nesses caminhos, eu queria já começar com uma polêmica e eu vou jogar essa bola para a Meline enquanto psicóloga, nessa experiência de recursos humanos. Meline, dá para definir o que é o sucesso?
definir como uma definição única que se encaixa para todas as pessoas, não. Porque o que é sucesso para um pode não ser a definição de sucesso para o outro. E, inclusive, eu acho que em diferentes momentos da vida isso pode mudar. Eu falo que o grande desafio para nós termos sucesso é equilibrar todos os momentos e todos os papéis, né? Eu estava aqui falando brevemente com a Paula antes de nós entrarmos no ar, por exemplo, nós somos mães. Então, é sucesso para uma mãe, eu tenho certeza, equilibrar esse papel de mãe com o papel de profissional, com o papel de esposa, ser mulher, né, na essência também, não só estar nesses papéis. Então, o sucesso, ele é relativo no seu momento, tem um momento que você vai focar no profissional. Então, assim, ele é relativo ao seu momento de vida. E para cada pessoa, ela pode estar num momento diferente e tratar esse sucesso de acordo com aquele momento em que ela está. Você já traz um alívio pra gente, porque a gente tá passando por uma fase, eu acho que todo mundo, uma fase muito ansiosa, imediatista, a gente já quer chegar lá e rápido, a qualquer momento. E quando você fala isso de ser relativo para cada pessoa, acho que coloca cada um mais próximo desse objetivo, né? Ou seja, o que pensar nos meus princípios, onde eu quero chegar, e lembrar que isso é volátil, ou seja, flexível ali, dependendo da fase da vida. Eu acho que já traz um alívio para pensar, pra gente acalmar um pouco. E pensando nisso, Paula, quando você começou na sua carreira profissional, que a gente vai falar muito aqui na mesa do Bitar Podcast. Mas o que é sucesso hoje pra você? Era a mesma coisa que era sucesso lá atrás? Ou Nossa, mudou muito? Com certeza não. Que vocês viram aí, que né, eu comecei trabalhando com 17 anos e o sucesso com 17 anos para mim era fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Aquilo era o sucesso da Paula de 17 anos. Hoje, o sucesso já é como a menina falou, o sucesso para mim é esse equilíbrio que eu tenho entre a minha carreira, a minha vida familiar. Então, assim, achar esse equilíbrio para mim, financeiro também, isso é a questão de sucesso para mim. Hoje eu consigo equilibrar. Sou mãe de primeira viagem, como eu disse, né? Tô chegando nesse equilíbrio. Mas sucesso para mim seria isso. E aos 17 era estar lá na Disney, trabalhando. Mas quando a Paula de hoje olha para a Paula dos 17 anos, foi a realização de um sonho, então. Com certeza. É muito engraçado isso, porque antes de vir, eu estava tentando lembrar, né, como foi. E eu acho que o que eu tinha na época era foco. Que eu lembro que eu entrei na faculdade com 17 anos de publicidade e UFO. Eu fazia duas faculdades, eu fazia administração aqui na UFO e publicidade. E eu entrei e eu só tinha um foco, né? Fazer intercâmbio. Eu queria fazer intercâmbio quando eu acabasse. E aí eu já comecei a procurar estágio. Eu lembro que eu trabalhei muito de graça nas agências aqui, ou ganhava R$200 na época por mês como estagiária, mas eu juntava, morava com os meus pais, isso eu não precisava ajudar na renda, né, isso foi uma grande vantagem. E na época eu lembro que todo mundo tinha formatura, né, e eu tinha 2. Eu falei, mãe, pai, eu não quero formar, mas eu queria muito que vocês, ao invés de pagar a formatura, vocês me ajudam na passagem. E aí eles ajudaram, eles falaram, ok, a gente ajuda, né. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, eu já fui atrás, eu mesma. Porque hoje, eu acho que ainda é assim, mas na época você procurava uma agência de intercâmbio, né? E tem agências que fazem esse serviço de graça também. A Disney não cobra por esse serviço, né? Então, eu não sei se está aberto hoje ainda o programa, por causa que a pandemia ele foi pausado, mas com certeza eles devem retomar. E aí eu fui lá, bati na agência e eu também tive a sorte de investir no curso de inglês também. Eu comecei cedo a falar inglês, que isso, desde pequena, como eu tinha esse sonho, eu falei, vamos lá, vamos construir isso, né? Então comecei, e na época também a gente assistia muita televisão, tinha muita série, música, a MTV me formou também no inglês, né? Friends, essas séries, elas me formaram ali, eu ficava e eu punha legenda em inglês, eu me esforçava. Para chegar lá, pelo menos, falando um hi, nice to meet you, I'm Paula, let's go. E aí eu cheguei, e aí cheguei lá, eu nem acreditei, assim, que eu tava lá e eu fazendo uma coisa que era muito legal, que era fotografar. E quando você fotografa turista, né, as pessoas super felizes e elas conheciam os personagens e eu fazia parte desse momento. Aquilo ali, pra mim, foi o auge da minha carreira. Mas, assim, naquele momento, entendeu? Eu tava muito feliz, eu ia muito feliz pro trabalho. Aí eu terminava o trabalho, eu ia brincar no parque, né? Eu ia pra uma montanha-russa. Todo dia eu fazia alguma coisa diferente lá, então...
Foi mais ou menos assim que A tudo Paula começou. aliou trabalho ou diversão. Diversão. Era, esse aliei. pode. Ali eu Nada aliei. melhor. Parece até a gente aqui na mesa do Bitar Podcast, né? Que a gente ali o trabalho, boas conversas, ajuda também. E Só é tá consulta faltando. bem com isso. psicólogo Já sempre. faz a terapia Já aqui faz a da terapia. semana. Ô, Miline, falando em terapia, pensando nesse relato que a Paula trouxe pra gente, você consegue identificar algumas características, na hora que ela fala, que estão aliadas ao sucesso? Então, ela compartilha esses momentos de realização e tudo mais, que dá pra aliar assim, isso é uma característica clara de alguém que está realizado, se sentiu ali bem-sucedido. Olha só, eu vou aproveitar esse relato da Paula, que é um relato muito interessante, para poder pegar alguns pontos que todo jovem, né, ela conta ali quando ela tinha 17 anos, pode aproveitar dessa experiência dela para construir um caminho de sucesso como ela construiu. Então, a Paula, ela tinha um objetivo. E esse objetivo dela tinha provavelmente data. Esse objetivo dela precisava ter competências, como, por exemplo, ter uma inglês em nível avançado. Ela abriu mão de algumas coisas, ela abriu mão da zona de conforto, que é extremamente importante para você construir uma carreira de sucesso, principalmente no início, não que depois não, né? Mas é um momento onde você pode dar o gás total na sua carreira. Depois você já começa a conciliar outras coisas, mas esse momento, para você que está iniciando, é o momento de fazer um planejamento e de se dedicar. Então, ela fez 2 graduações, ela saiu do que a gente chama de zona de conforto. Então, hoje, para você ter sucesso na carreira, você precisa entender aonde você está, aonde você quer chegar, mesmo que seja em 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Hoje, eu não acho que é bacana fazer planejamentos de longuíssimo prazo, porque tudo muda muito rápido. Mas você identificar aonde você está, aonde você quer chegar, você tem que traçar uma estratégia, né? Eu falo muito assim, carreira é estratégia, não deixa a vida te levar. Entrei na faculdade, estou ali fazendo as matérias e a vida está me levando. Isso não constrói carreira diferenciada. Então, aonde você está, aonde você quer chegar e o que você precisa que você ainda não tem para percorrer esse caminho. Então, eu acho que a história dela é muito bacana, né? Porque aí eu trago esses elementos para ajudar as pessoas a entenderem como começar a construir esse caminho. Então, identificar aonde você está, aonde você quer chegar. Eu falo muito para olhar o mercado. Né? Esse mercado que eu quero pede o que para mim? Quais competências, quais habilidades, o que eu preciso ter, o que eu preciso desenvolver. E aí eu traço para eu conseguir ter esse trabalho, que era o que eu queria, numa empresa que eu gosto, fazendo uma coisa que me realiza e juntar com essa satisfação, essa felicidade que faz toda a diferença para a entrega de resultado. Eu sou muito realista, empresa quer resultado, né? Então, mas a pessoa que está nesse bom momento, que ela é estimulada, que ela tem as condições, que ela é protagonista e ela busca estar ali onde faz sentido para ela, vai entregar resultados muito melhores também. Eu tô até anotando aqui, Rubia. Né? E eu tô já fiz minhas pensando... anotações aqui, porque eu quero ir É pra Disney. engraçado que lá na Disney, eu ainda, felizona no trabalho e tal, eu queria mais. Eu não queria só. Aí eu falei assim, eu vou pegar um segundo emprego aqui. Nas horas vagas, assim, eu não sei, a pessoa com 21 anos, ela tem uma energia aqui, Sim. né? E aí eu peguei, fui ser atendente fazendo sanduíche no Subway. E, que era uma franquia que mal tinha chegado, que já foi o gancho para 10 anos de carreira aqui no Brasil. Que aí Subway? No Subway. Que legal. Que eu comecei lá também, tipo, me divertindo. Eu falei, não, mas vamos fazer outra coisa? Eu tô com gás, tô com Tô com energia gás, boa. peguei outro emprego e comecei a trabalhar. Aí cheguei aqui, a Subway era uma novidade. Aí eu já bati lá na porta. Falei, olha, eu conheço, sei como faz. E aí comecei lá também. Uma oportunidade que você teve lá, já Isso, aliou com uma a que viraram oportunidade 10 aqui. anos aqui no Brasil. E eu acho isso muito legal, porque quando a gente fala desse momento que a gente está de início de carreira, né? Realmente, aproveitar esse gás que a gente tem para pensar, mesmo que não daqui 10, 20, 30 anos, que nem você falou, longo prazo, mas pelas metas mais próximas, assim, eu acho que nos ajudam a realizar. Uma coisa que eu tinha muito clara na minha mente quando eu saí da casa dos meus pais, no interior de São Paulo, e vim fazer a faculdade aqui em Uberlândia, era da saudade. É uma coisa que aperta, é uma coisa difícil você sair da zona de conforto e se ver num local novo, mas toda vez que eu realizava, apresentava um trabalho que era legal, entrava, passava num processo seletivo, num projeto da faculdade e tudo mais, e compartilhava com meus pais e ver a felicidades que eles sentiam em me ver realizando aquilo, me ajudava a segurar a barra aqui
E também dava aquele gás para você continuar e querer mais. E era assim. Pra você ter uma ideia, eu tirava férias do estágio para trabalhar em outro. Para aproveitar o máximo que eu podia das oportunidades. Tenho feito isso até hoje. Aproveitando que a gente tá um pouquinho... Claro que uma hora essa conta pede um pouquinho de férias, né? Não vejo a hora, inclusive. Mas faz parte. E é sobre esses desafios, porque a gente fala de sucesso, é muito gostoso. Dá para ver o brilho no olho de vocês, nosso, né? Enquanto a gente fala sobre essas realizações. Mas a gente tem que lembrar que esse caminho também tem seus desafios. Ô, Paulo, quando você olha lá, principalmente lá atrás, eu imagino, o intercâmbio é muito legal, né? Mas ele é cheio de perrengue. Cheio de perrengue. Conta pra gente os desafios aí ao longo desse período. Tem um perrengue, assim, do dia a dia, eu correr atrás de lá, porque assim, aqui, você grita aqui, o motorista, oi, pelo amor de Deus, né? Ainda mais quando você tá de mochilinha, assim, a mais jovem, o motorista é bem solidário aqui, lá não. Lá é a correria de pegar ônibus e tal, e eles estão no horário certinho, né? Então, e a gente com 21 anos também não é nosso forte também, a pontualidade, acordar cedo não era uma coisa, né? Mas vamos lá, ia. Perrengue na época, gente, não tinha celular, não tinha... a gente ligava pro Brasil de um cartão. Então, assim, eu falava com os meus pais, eu lembrei muito disso, assim, eu falava com meus pais uma vez por semana, que você pagava caro por um cartão, você ia lá no orelhão, pra quem não conhece, o orelhão era um telefone público que tinha no meio da rua. Só pra... Orelhão? O que será que... E ia lá e falava com os pais e ficava assim. E era questão de 5 minutos. Você pagava caro, o negócio ficava tu. Aí falava, mãe, tô correndo, tá caindo, então tá, beijo, tchau. Enfim. E a questão também, eu senti um pouco também. A gente sofre um pouquinho de preconceito também. Por ser latino, né? O pessoal, assim, tem isso também. Não vou esconder, assim, as pessoas, às vezes, lá na Disney, você usa eles chamam de name tag, é um crachazinho, né? Com seu nome, as línguas que você fala e o país que você veio. Para as pessoas se identificarem, né? Os turistas, principalmente os brasileiros, olhavam, uau, brasileira e tal. Mas tinha americano que olhava para mim, assim, olhava e falava... Não, obrigado, sabe? Então, assim, é sutil às vezes, mas sofria também. Esse foi um perrengue que eu não esperava e aconteceu, não só comigo, mas com muita gente. E, assim, como era início de carreira, né? Você tem que dançar ali com a dança, né? Você tem que respeitar, a cultura é diferente. O brasileiro é muito, né, amoroso, a gente abraça e tal. Aí eu lembro que uma vez eu cheguei assim, bom dia, assim, eu fui morar com uma inglesa, e eu cheguei assim, bom dia, oi, meu nome é Paula, tanto. Ela olhou e falou assim, por que você está me abraçando? Aí, então, assim, você tem que se adaptar, sabe? E eu fiz questão também, quando eu estava lá, de conhecer essas culturas. Não ficar... Claro, ter o brasileiro ali com você é muito importante. Alguém ali que saiba cozinhar um arroz e feijão, de vez em quando, para matar a saudade. Porque como a saudade é muita. Mas eu fiz questão de me abrir com outras pessoas, respeitar e, ao mesmo tempo, conhecer as culturas, né? Conhecer a cultura americana, que eu morei lá, mas Orlando, a cidade onde eu morei, é uma cidade que tem muitos turistas e pessoas do mundo inteiro. Então, eu fiz questão de conheci muito a cultura latina. Então, você vai se adaptando, assim, né? E por aí vem os perrenguezinhos para se adaptar às culturas que você está convivendo. Até a ansiedade, né? Aquela questão do dia a dia. Eu acho que a Meline vai nos ajudar nisso. E, para quem não sabe, você que acompanha o Bitar Podcast, tenho certeza que já sabe que também a nossa amiga Rubia tem uma carreira longa em diferentes áreas, né, Rubia? Aproveitando que a Paula contou aí esses desafios, conta pra gente, tem algum perrengue aí que você lembra, que te marcou nessas várias carreiras que você seguiu? Para quem está chegando agora no Bitar Podcast, eu comecei como técnica em alimentos, aí eu fiz biologia, aí eu fiz meu primeiro intercâmbio para Portugal para estudar microbiologia e ferramentas da qualidade. Isso aí é novidade até para mim, ó. Na área de alimentação. E aí a Paula falando, eu tô lembrando desses perrengues, né? Porque você chega com expectativa, mas todos esses perrengues também fazem com que a gente cresça. Isso. E a minha questão era que eu também morava com os meus pais, aí quando você chega lá, João, é você quem tem que cuidar da sua roupa, é você quem tem que cuidar da sua comida, é você que tem que se virar. Você atravessou o Atlântico também, tá? Eu atravessei o estado aqui, você atravessou o Atlântico. Atravessei o Atlântico. E aí, ouvindo a Paula falar, mas tudo isso favoreceu ao crescimento. E eu acho que é interessante para quem deseja construir aí uma carreira que tenha o intercâmbio como um foco, pesquisar,
né? Verificar o país que você vai, conversar com pessoas que fizeram, que estão fazendo o intercâmbio, porque aí você já vai meio que preparado. É importantíssimo essa parte. Eu lembro que na minha época a gente entrava na comunidade do Orkut, e aí a gente Orkut? perguntava. Orkut? E a gente sempre perguntava como foi e tal. Aí eles, né? As pessoas sempre, muito solícitas, ajudavam, falavam, olha, faz isso, compra o cartão tal para ligar pro Brasil, não compra esse, né? Pega. Compartilhar essas dicas. E tem essa questão de se virar sozinho, né? Que a Rafa falou, que é uma coisa que faz a gente crescer. Eu voltei outra pessoa quando eu voltei pro Brasil, assim, você amadurece muito. E assim, eu acho que vale até a questão de mudar de cidade. Não precisa ir tão longe. Não, sim. Né? Você mudar de cidade já tem seus perrengues também, você pode contar. Não, eu lembro a primeira vez que caiu minha ficha que eu tinha saído da casa dos meus pais. Porque quando a gente vem pra faculdade, minha história é que assim, eu queria fazer jornalismo no Rio de Janeiro. Eu tinha essa necessidade de ser lá, sempre gostei. E aí passei no vestibular lá, fiquei 2 semanas, foi aquele desafio de você achar... Essa é a novidade você pra não mim. sabia? Não. Só que a faculdade entrou em greve. Faz parte da vida de qualquer universitário que opta pela universidade pública, né? E aí eu tinha feito o Enem e um amigo meu, que inclusive fez graduação comigo, o Lucas Eduardo, um abraço, Ledu. Ele falou aqui da UF, eu lembro que eu assisti um vídeo da TV Universitária e olha como as coisas se complementam. O vídeo é nesse estúdio aqui, de onde eu tô falando agora com vocês. E foi uma das coisas que me convenceu a vir pra Uberlândia, porque eu sempre gostei de televisão, tinha visto o estúdio, me arrepiou aqui. E aí eu vim pra cá. E logo que eu vim, as aulas já começaram, então foi aquela coisa, tipo, uma coisa atrás da outra e tudo mais. Inclusive, minhas colegas que estão me acompanhando aqui na produção do Bitar Podcast de hoje, a Giovana, a Sara. Então foi aquele desafio de você fazer parte da programação e começar a se envolver com o projeto. Só que ao longo do tempo, aquilo vai acalmando e isso vai entrando na rotina. E eu lembro que eu fui no mercado, sozinho, assim, fui no mercado e tudo mais. E aí a gente descia. Emocionante. Não, pela primeira vez, você fala assim, passar o cartão? Como assim eu tenho um cartão? E aí, descendo a rua, assim, era uma rua meio uma descida, e eu lembro que eu vi Uberlândia, assim, sabe? E eu olhei para aquilo e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Como assim eu não tô morando... Sabe, foi caindo a ficha, e aí eu falei, eu cheguei em casa, eu chorava, assim, eu falei, não, eu acho que eu vou voltar, não faz sentido. O que eu tô fazendo longe da casa dos meus pais? Então cai aquela ficha que você vai... Mas aos poucos, que nem eu falei, eu tinha muito apego a isso de compartilhar sempre com meus pais e pensar, me envolver nesses projetos que mostravam que eu estava no caminho certo e isso me acalentava um pouco, me acalmava dessa ansiedade toda, mesmo estando a 200 e poucos quilômetros. Não cheguei a atravessar nenhum Atlântico, não fui ali, mas faz parte. Sim. E aí eu queria perguntar para a Melina, inclusive, nesses perrengues todos que a gente vai compartilhar, ainda mais alguns que a gente vai lembrando, né, desse desafio, como a carreira, o sucesso tem esse caminho e tudo mais, ele tem esses desafios. Eu utilizava essa coisa de pensar assim, pô, vou compartilhar essas realizações, que isso vai me dando aquele gás, vai reenergizando. Mas quais são suas dicas para a gente, enquanto nesses desafios todos, com essas dificuldades, lidar com essas questões? Olha só, desafios vão haver sempre. O que eu entendo que ajuda é você ter uma meta clara também, né? Por que você veio? Então, você desejava ter aquele curso, aquela faculdade, aquele objetivo. Então, lembrar desse objetivo, né? Lembrar o que te move, né? Lembrar o porquê eu estou aqui, o que me trouxe. E quando você fala assim, eu compartilhava as minhas vitórias com a família, ou mesmo com você, com os amigos, isso ajuda a fortalecer. Né? Porque quando a gente fala para a gente ter uma meta, a gente precisa que a gente observe que essa meta está evoluindo para você não desistir dela. Então, existem marcos. Então, quando você fala assim, eu conquistei uma coisa, eu dividi com a minha família, era um marco em relação àquele objetivo. Então, isso dá um gás especial. Então, eu acredito que compartilhar com os amigos, com a família, lembrar mesmo, né? Tá um dia difícil, aconteceu uma coisa super difícil com você dentro da faculdade, teve um episódio no trabalho. Tem pessoas difíceis, dias difíceis, momentos difíceis. É assim, não se apegar no difícil. Se você precisar, eu brinco assim, a gente vai sentar e chorar. Se precisar sentar e chorar, né? Se contou senta e chora, mas levanta e continua. Sabe? Não dá para se apegar, né? Se você sentir também que você está com uma tendência a dar foco em alguma coisa que te desanima, procura ajuda, vai nos amigos, fala com a família, mas mantenha o seu foco, seu objetivo e se alimente das pequenas vitórias. Vocês falaram alguma coisa lá no início, assim, a gente também é feliz, a gente aproveita o trajeto. A gente vive numa sociedade que é muito assim, é como se só o alvo importasse. Então, eu só vou ser feliz quando eu for diretor de X lugar. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o cargo gerencial não sei o quê. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro de milhões.
Então, infelizmente, a gente tem essa cultura e afeta todo mundo. A gente pode falar que não, né? Mas nós somos frutos da cultura, do meio onde nós estamos. Então, é muito importante ter essas metas e comemorar as pequenas vitórias. E não perder de foco ali, né? O que é o meu objetivo? Por que eu estou passando por isso? Respira, recupera as energias e bora para o dia seguinte. É isso. É isso. O João falou uma coisa interessante que você também trouxe agora, nessa questão dessa sociedade ansiosa. E aí, pensando no ambiente de trabalho, duas mulheres com demandas para além da jornada de trabalho, fora de casa, também em casa, são mães. Vocês já se viram no momento de esgotamento? E aí, para a dica também, se sim, o que vocês fizeram, né, para aliviar essa carga, retomar com calma. O João, a gente estava conversando aqui antes de começar esse episódio, e aí ele tá todo atribulado num Nossa, momento rotina. aí de muita rotina, né, João? Por Aproveitar isso que você já falou que quer férias. Esse gás é importante, mas, nossa, foco nas férias. Foco nas férias. Também. Como dica, Aproveitar a jornada, inclusive as férias, né? Exatamente. Faz parte. Então, como dica, não sei se vocês já passaram por isso, por esse cansaço, por longas jornadas de trabalho, qual seria a dica? Quais são os sinais que o corpo dá que você tem que falar, opa, esse é o momento de dar uma pausa? Eu falo para as pessoas assim, se você não respeitar os sinais, alguma hora, infelizmente, às vezes o seu corpo vai te parar. Então, quando você fala, você já teve um momento de muito cansaço? Eu já estive. Vou falar antes de ter filhos, né? No sentido assim, por exemplo, eu trabalhei em empresas com certificação. Na véspera da certificação, que tem alguns meses ali que antecede, né? Eu era responsável pelo processo inteiro. Então, para o meu setor, mas assim, a minha responsabilidade de certificar, eu tinha que garantir uma série de coisas. É um momento onde você concentra muito esforço ali no trabalho. Você faz horas adicionais, você revê todo o processo, você garante que cada documento que possa ser auditado está perfeito. Então, por exemplo, esse é um momento onde eu passei por um momento de estresse. O que eu falo que é importante em momentos de estresse, né? Só para ajudar outras pessoas. Você não pode viver constantemente no momento de estresse. Então, tem que ter início, meio e fim. Então, a empresa está certificando que leve 12 meses, mas tem que ter início, meio e fim. Chegou um aporte de capital na empresa, ou ela está passando por uma crise, precisa que você se dedique mais, tá tudo bem, você vai se dedicar pela empresa. De novo, mas tem que ter início, meio e fim. E quando tem pessoas envolvidas ali, seja seus pais, dependendo do momento da sua carreira, seja sua esposa, a família, é importante você ter válvulas de escape, né? Então, eu trabalhei muitas horas, já tem 15 dias direto, mas nesse final de semana eu vou fazer um passeio com a minha família, eu vou estar com a minha namorada, eu vou estar com os meus amigos. É necessário que isso aconteça, porque, infelizmente, né, se não acontece, depois a gente tem pessoas com depressão, pessoas com ansiedade que precisam de medicamento, de tratamento. Não a ansiedade, né, essa natural que todo mundo tem, mas a ansiedade, ela é uma doença. Então, e um outro momento de exaustão, né, já vou passar a palavra aqui para minha colega recém-mãe, a maternidade, o início ali, tudo é muito novo, noite sem dormir, às vezes a criança adoece. É um outro momento fisicamente, às vezes também emocionalmente, que gera um cansaço extremo para a mulher. E eu falo que está tudo bem falar disso, e que a gente tem que falar, tem que acolher, né? As empresas têm que acolher, entender, grupos de apoio, outras mulheres que estão na mesma fase que você. Então, está tudo bem assumir. Eu acho que você querer ser super-herói, né, é bacana lá na Disney, tirando a foto. Só para eles. Mas, assim, querer assumir essa função, que eu faço tudo, eu sou a dona de casa perfeita, eu sou a esposa perfeita, eu sou a mãe perfeita, chega no trabalho, eu faço tudo perfeito. Isso é insustentável ao longo de um período maior, que é o que a gente quer manter. Né? Então, assim, essas dicas do tenha prazos, respeite o seu corpo, ouça os alertas, ponha datas, tenha válvulas de escape, né? Eu estou num projeto de 12 meses, combina férias com a família para um lugar bacana. Ó, pessoal, segura as pontas aí, eu estou precisando, porque acontece, né? Eu falei, eu trabalho no mundo real, eu não vou aqui ficar falando da empresa dos sonhos, que você trabalha pouco, que não tem problema. Então, vamos trabalhar bastante, vamos colher os frutos, mas vamos ter válvulas de escape, cuidar da alimentação, sempre que possível, né? Nesses momentos, às vezes, você não consegue fazer exercício regular, mas planeje para você cuidar da sua qualidade de vida, para o seu corpo não te parar. Muito bom. Eu aprendi, essa semana eu estava compartilhando, inclusive, sou uma pessoa muito dedicada, mas eu tenho uma dificuldade muito grande com a disciplina. Para mim, essa questão de horário, assim, às vezes bate
preciso dar mais atenção a isso, né? E eu tava compartilhando justamente que nessa rotina tripulada, às vezes até sobrava um tempo pra ir na academia, mas a logística não facilitava muito e tudo mais. Aí uma amiga minha compartilhou, até vou compartilhar com vocês, que pode até ajudar a galera, principalmente nessa questão da atividade física, que é fundamental para esse caminho do sucesso, para você estar bem com o corpo e mente e tudo mais. Ela falou assim: coloca a roupa da academia na mochila, que aí você não vai ter desculpa. Se você voltar com a roupa da mochila sem ter ido, você vai ficar, poxa, poderia ter ido e não vai ter desculpa. Ah, não, deixa eu aproveitar essa horinha que eu tenho aqui pra pelo menos fazer uma caminhada e lá. Tá vendo? Compartilhando aí uma dica simples, né? Perfeito. E eu já fiz isso e funcionou. Valeu a pena, hein? Valeu a pena. Ô, Paula, ela falou sobre esse momento de ser uma heroína e tudo mais. Mesmo você que foi fotógrafa e de super-herói, que faz parte desse contexto todo. Dá pra compartilhar. Não precisa ser uma super-heroína pra compartilhar essas conquistas e chegar a esse sucesso, né? Você concorda? Não, com certeza não. Porque quando a Rubia falou, você teve um momento, eu falei, tive vários. Não foi um, não, foram vários momentos de exaustão. Tem o pós-maternidade e os antes também. Eu lembro que antes da faculdade, assim, eu não sei porquê, na minha cabeça eu achei que eu daria conta de fazer tranquilamente 2 faculdades e trabalhar integral. E eu lembro, antes de viajar, eu lembro que eu estava exausta, assim, eu já estava no meu limite. E muito nova também, a gente não sabe muito como... eu lembro muito bem de entregar TCC, estudar para as outras disciplinas da outra faculdade, ir trabalhar, né, e tal. Foi um momento de muita exaustão também. E eu procurava fazer isso também. Eu falava, olha, domingo é domingo. Então, meu domingo eu vou descansar, né? Por mais que, às vezes, a gente fica na cabeça, nossa, eu preciso entregar, eu preciso estudar. Também, eu pensava, eu acho que hoje que eu aprendi muito nessa época, era tipo, não adianta também a gente levar ao limite, porque vai chegar nesse limite, às vezes você não vai conseguir nem entregar. Às vezes você vai chegar exausto para a prova, você vai chegar exausto no trabalho, e não vai valer a pena. Então, era muito importante. Eu tirava ali o domingo e eu falava, esse domingo aqui eu vou curtir minha família, vou sair com os amigos, vou no cinema, vou pro parque, vou fazer uma caminhada. Eu fazia isso. E teve outros momentos também. E se entregar, não consegue nem comemorar, né? Você tá tão exausto que o momento, a melhor parte que é você compartilhar daquela conquista, você aproveita e fala assim, não, agora eu não tenho nem energia pra isso. E é importante também de compartilhar, a gente comemorar essas conquistas, né? Seja ao longo do caminho ou no final. Lá em casa eu tenho bons exemplos, assim, eu acho que o trabalho sempre foi muito edificante lá, sempre foi um princípio lá em casa. Não só dos meus avós, que têm toda a trajetória, minhas famílias são muito diferentes. Enquanto minha família, parte de mãe, veio de uma origem muito mais humilde, que meu avô, pra você ter ideia, colocava... sabe a linha de trem? Aquelas madeiras que ficam no meio? Eu vou fazer aquilo. Minha avó já colheu laranja, pra você ter uma ideia. Enquanto minha outra, por parte de pai, já vem mais essa questão de fazenda e tudo mais. Então, lá em casa, quando se juntou isso, eu tinha exemplos muito bons para trabalho. Minha mãe sempre trabalhou, meu pai também. Você falou sobre essas 2 faculdades. Meu pai tinha 3 empregos e fazia doutorado. Olha. Hoje, meu TCC é difícil. Sozinho, eu já tô... Falo, cara, pai, como você conseguia? E eu queria saber justamente sobre isso, assim. Eu acho que isso trouxe um pouco dessa bagagem sobre a importância do trabalho para construir esses sonhos, para chegar a esses objetivos. Isso é importante, a gente ter alguma referência, seja em casa ou até mesmo mentores, orientadores, no ambiente de trabalho, nessa primeira inserção profissional, na faculdade, é importante ter essas referências? Olha, a minha referência, ela aconteceu, eu tô batendo muito nessa tecla, mas o que realmente me mudou muito, eu amadureci muito com essa experiência de morar fora. E lá eu tinha um gerente, ele era jamaicano. Eu não vou esquecer, ele chamava o Bolly. E ele era um gerente, porque aqui no Brasil eu tive outros gerentes também, e eles não eram exemplos de gerentes. Aí chegou, não eram exemplos, eu digo assim, humanos. E eu cheguei lá, esse jamaicano, ele olhava no meu olho, ele perguntava como estava meu trabalho, me perguntava como eu estava. Ele tirava uns 2, 3 pessoas que trabalhavam, colegas, falava, vamos almoçar? Ele perguntava do processo, como tá. E assim, você pode falar, mas o processo de tirar foto? Ele perguntava, vocês estão conseguindo interagir com os turistas? Vocês estão conseguindo chegar no horário? O horário que vocês estão trabalhando? Porque lá, o parque, como fica aberto muitas horas, tem a escala, né? Então, ele perguntava, você é uma pessoa que funciona de manhã ou de noite? Olha que interessante. Olha que interessante. Isso nunca tinha me perguntado. Aqui, você tem que trabalhar das 8 às 6. Por que ninguém nunca pensou e falou assim, João, você é uma pessoa da noite? Você quer trabalhar mais tarde? Você você é da manhã? Você quer começar mais cedo? Ir embora mais cedo? Então, assim, aquele homem, ele foi o meu exemplo. Ele foi meu mentor. Então, quem me conhece, quem já trabalhou comigo,
sabe que eu tento ser essa pessoa, assim. Eu tento entender o processo, eu tento entender a pessoa. Eu sei que cada pessoa é única e todo mundo pode entregar, só que cada um entrega do seu jeito. Então, isso foi muito importante para mim. Quando eu conversei com ele, eu falei, eu quero ser isso. É aí que eu estipulei minha carreira. Eu nunca quis, assim, na verdade, quando eu era mais nova, eu queria ser bióloga marinha, mas não deu certo, né, como vocês veem. Mas quando eu conheci ele, eu falei, é isso que eu quero fazer. Não interessa, vi de meu currículo também, não interessa a área. Eu quero ser gestora de pessoas, eu quero trabalhar com gente, eu quero desenvolver pessoas. E foi lá, com 21 anos, conhecendo essa pessoa, que eu decidi o que eu queria fazer. E foi aí que começou. Estamos precisando mais o Oli na sociedade. sociedade. Precisamos mesmo. E como marcam essas pessoas, né? Porque no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho, mas qualquer ambiente, mas no ambiente de trabalho a gente aprende o que a gente quer ser e também o que a gente não quer ser. Porque a gente tem contato com ambos os lados dessa história, né? Então a gente vai se formatando, pensando nessas referências. Acho que por isso que é importantíssimo. Você falou sobre querer ser bióloga marinha. Eu lembrei que quando eu viajei de avião pela primeira vez, me despertou um interesse muito grande de ser piloto de avião. Porque aí eu me apaixonei. Só que aí, o que eu percebi? Quando eu viajava, o que mais me chamava a atenção do piloto de avião é quando ele falava no alto-falante. E aí ainda eu tinha na época, já era Facebook, mas eu tinha uma página no Facebook que passou das 10 mil curtidas, viu, gente? Olha que eu era novinho. Uma celebridade. Não, e eu chamava Aviação Civil Brasileira, e eu ficava compartilhando foto de avião. Então, o que eu percebi? Que não é que eu gostava da técnica mas é na hora que ele falava com os passageiros, aí eu comecei a fazer comunicação em cima daquela área que eu gostava. Então, eu fui percebendo ali justamente que o que me chamava a atenção era o que eu faço hoje, que é a comunicação, falar e estar ali esse contato. E como a gente muda ao longo desse. Por isso que eu acho que foi importante você falar logo no começo sobre o sucesso ser volátil e equilibrando tudo isso, né? E muita gente que nos acompanha ouviu um pouco dessas histórias de quem teve essas experiências, quem mudou esses planos. A Rubi aqui passou por diversas áreas profissionais. Eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? Que tudo dá tempo. Eu acho que o sucesso ele vai se transformando, mas tendo esses conselhos que você está dando, que a gente está compartilhando nesses relatos, de disciplina, organização e meta, a gente consegue ir atingindo esses degrauzinhos de sucesso ao longo da carreira, né? Sim, deixa eu só fazer uma observação, porque a gente tem vários jovens assistindo, Sim, aí a Paula traz a história, eu vou tentar amarrar um pouquinho teoria, né? Não que seja teórico, mas como que eu aproveito isso? Pode parecer óbvio, mas eu acho que é importante pôr um passo a passo. O mentor pode ser uma pessoa que você se espelhe, seja um gestor, seja um técnico, mas dentro da empresa que você trabalha hoje, dentro do seu trabalho atual, se no trabalho futuro, enfim, você encontrar uma pessoa que é referência técnica naquilo que você faz, então você é de controladoria, você é de logística, não importa a área que você esteja, mas se você tem um profissional mais sênior ali de referência, aproveite o conhecimento, a experiência dessa pessoa, porque essa pessoa pode facilitar muito o seu caminho, ela pode abrir novos caminhos, ela pode encurtar a rota para você. E você pode fazer isso de forma intuitiva, só acompanhando, mas fale com essa pessoa, por que não? Com certeza. Né? E no próprio mercado, você pode contratar um consultor. Então, você pode contratar um consultor para te ajudar com liderança, te ajudar, inclusive, com questões técnicas, né? Então, olha a história dessa pessoa, acho que é muito importante. Se você vai ter um mentor, ele precisa ser um exemplo, ele precisa ter trajetória, porque, infelizmente, né, abrindo também um pequeno parênteses, é um mercado de barreira de entrada muito fácil. Qualquer pessoa pode se intitular mentor, consultor. Então, assim, olhe para quem você está entregando a sua carreira, veja esse histórico. Mas é um excelente acelerador. Ter um mentor interno ali que faça isso para você não remunerado, vamos dizer assim, funciona muito bem. Mas se em algum momento você quiser acelerar a sua carreira, pode ter uma versão remunerada disso tudo e é muito bacana, né? Já que a gente está falando em sucesso, ter um mentor é um caminho excepcional e fique aí no radar de vocês, porque pode ser muito bom. É legal você falar disso, que me abre um parênteses importante para quando a gente fala de carreira profissional, e claro, chegar nesse sucesso, é sobre essa rede de contatos, né, que a gente consegue fazer ao longo da trajetória. Para muita gente pode até ser novo, mas tem uma rede social só para isso, vocês acreditam? O pessoal que está acostumado com Instagram, TikTok, eu descobri, eu já estava na faculdade, o LinkedIn, o famoso LinkedIn, né? Que é uma rede social ali voltada para essas questões do mercado de trabalho. Seja para você compartilhar suas experiências e fazer contatos com outros profissionais da área. João, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um parênteses. Se você não conhece o LinkedIn,
Hoje você vai digitar lá Pois é. no Google e você vai criar o seu perfil lá E no já vai LinkedIn. compartilhar, muitos jovens do Instituto João Bittar, compartilha já, coloca lá que você está fazendo parte do programa Exato. Jovem Aprendiz. Conquistas, mesmo que você ache que não, uma conquista pequena, compartilha lá, que eu tenho certeza que pela rede você vai alcançando novas pessoas, novos contatos, até porque esses profissionais de referência nem sempre eles vão estar perto ali, no Sim. mesmo ambiente de trabalho, mas às vezes é um profissional que já virou tão referência que ele vai participar de uma palestra que você pode participar, ou até mesmo através dessas redes sociais, seja o LinkedIn ou qualquer outra, você entra em contato com ele. Para mim, desde o princípio da minha faculdade, o Caco Barcelos. Hoje eu sou repórter. O Caco Barcelos, para mim, sempre foi uma grande referência. Tive a oportunidade de encontrá-lo, mas acompanhava muito os conteúdos dele. Seja os produtos que ele fazia, mas também o que ele compartilhava nas redes sociais e tudo mais, porque mesmo uma frase que ele postava virava um insight muito grande daquela carreira dele para o que eu queria praticar. Então, isso vai ajudando. E já fica a dica, então, para você ir falando. LinkedIn, não vamos deixar de fazer o nosso merchan, né, Rubi? Exatamente, porque nós já tivemos um episódio aqui exclusivo sobre o LinkedIn. E aí acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, @bitar.educação, no YouTube e Spotify, Bitar Podcast. É isso aí. Estamos te esperando lá para a gente aproximar a nossa rede de contatos, então, nossas conversas e faz o seguinte, compartilha com a gente também as suas experiências profissionais, o que vocês estão achando aí, principalmente o pessoal do programa de Jovem Aprendiz, compartilha de onde você, o que vocês estão fazendo, em que área vocês estão atuando e, claro, compartilha com a gente, porque a gente gosta sempre de saber. Alguma sugestão de conversa aqui que você está precisando, compartilhar com os colegas do ambiente de trabalho, manda sugestão que a gente traz aqui para a mesa do Bitar Podcast. Às vezes tem convidado que vai querer escapar, mas a gente traz, a gente não tem problema não, a gente ajuda a fazer essas agendas, não é mesmo, Rubia? Exatamente. E aí, já que a gente citou o Bitar Educação, que acredita muito no poder revolucionário exatamente do ensino, né, da educação, para quem quer uma carreira de sucesso na área educacional, vocês têm dicas de habilidades que essa pessoa precisa desenvolver para construir aí uma trajetória de sucesso? Então, é engraçado que eu não estudei, eu não construí minha carreira para trabalhar em educação, né? Eu já trabalhei em turismo, publicidade, administração e no setor alimentício. E aí veio a oportunidade de trabalhar com educação. E eu achei incrível, porque eu sou apaixonada por educação, sempre fui, sempre estudei bastante, então sempre gostei, sempre desenvolvi pessoas. Eu acho que é através da educação que a gente desenvolve pessoas. E respondendo a Rubia, eu acho que é você ter essa paixão. Essa grande habilidade, assim, o que eu vejo em comum dentro lá na equipe do Brasil inteiro, da Bitar, do Instituto João Bittar, são todos apaixonados por educação. Então, assim, essa é a grande habilidade. E depois dessa paixão, as pessoas vão puxando. Aí vem a pedagogia, né? Vem a questão de trabalhar com organização em si. Então, começa por aí, na minha opinião. Eu comecei por aí. Além de, quando eu entrei, como eu não tinha essa experiência na área, eu achei muito conteúdo online, muitos cursos online, ainda mais que eu entrei durante a pandemia, né? Então, estava bombando esse tipo de conteúdo. Então, eu procurei, o próprio Ministério da Educação, ele oferece vários cursos, palestras. Então, você começa por aí, eu acho, sabe? No interesse e na paixão. E depois você vai achando ali seu caminho, você vai achando em qual área você quer atuar, porque nós temos desde produção de podcast, produção de conteúdo, nós temos a parte de RH, como toda empresa. Então, você pode atuar em vários setores dentro da educação. O pessoal Isso do muito podcast é interessante. perfeito. Os dois apresentadores são maravilhosos. Referência. Agora, antes da gente continuar essa conversa, só 2 recadinhos. O primeiro para o pessoal de produtos educacionais da Bitar Educação. A Paula já veio, quem sabe aí os próximos estão chegando, tá bom? Esse convite vai surgir. Um abraço e estamos esperando vocês aqui na mesa do Bitar Educação. Agora um recado para você que está acompanhando em casa também. Ela está falando desses desafios, dessa carreira que ela construiu. Vale lembrar que ela falou que ela falava com os pais dela uma vez por semana, lá no orelhão, com o cartão. Gente, hoje com o celular e uma senha de Wi-Fi, ó, olha a quantidade de opções que ela deu, esses cursos disponíveis de maneira fácil, até muitos grátis, que podem desenvolver essas habilidades. E é sobre isso, Merine, que a gente queria falar, porque a gente, claro, a parte técnica é muito importante, ela te dá essa bagagem para você construir essa carreira na área que você escolheu, permitindo você até abrir esses horizontes para as outras áreas, mas tem uma coisa que a gente sempre fala aqui na mesa do Bitar Educação, que são soft skills, que são essas outras habilidades. Traduzindo, o que é necessário para você estar inserido ali no mercado de trabalho, mais do que a técnica, mais os relacionamentos, enfim, o método que você vai trabalhar, se organizar o dia a dia, desde uma agenda até mesmo ler e-mail.
Isso são as habilidades que você constrói. E elas são importantíssimas para uma carreira de sucesso, né, Emeline? Perfeito, João. O que que acontece? Hoje, o cenário, ele muda muito mais rápido. Tudo é muito mais volátil, né? A gente tem o conceito do mundo VUCA, tudo é volátil, tudo é incerto, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se você ficar só preocupado em ter aquela competência técnica e não desenvolver a sua flexibilidade, a sua habilidade de comunicação, criatividade no sentido de resolver problemas, né? As empresas existem para quê, gente? Resolver problemas. Se eu trabalho dentro de uma empresa, ali dentro do meu setor, dentro da minha realidade, e às vezes até em outras, por que não, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente tem falado de interface entre os setores, quebrar nessas estruturas. Aqui acaba o RH e começa o marketing, né? Cada vez tem menos isso na evolução. Então, se você não tem uma boa comunicação com o setor que faz interface com o seu, se você não resolve problemas, se você não traz solução, se você não traz criatividade, que são todas essas soft skills que a gente fala, as competências comportamentais, automaticamente você não cresce no mercado. Não adianta, né? E eu trabalhei com tecnologia da informação, só para falar que é um setor assim muito específico, onde a competência técnica vale muito. Mas não adianta você ser um excelente técnico ali, se você trabalha em times, né? E eles trabalham com metodologia ágil, então é time o tempo todo, tá com o cliente, faz entregas. Se você não consegue se relacionar com essa equipe, se você cria um ambiente ruim dentro da empresa, se você é aquela pessoa que vê dificuldade em tudo. Então, desenvolver as habilidades, estar atento a esse desenvolvimento e não só focar, eu vou ser expert na, sei lá, C++. Não resolve mais. Durante muito tempo, né, a gente tem uma história de evolução do trabalho, ser só técnico fazia muita diferença. E ainda faz, eu não estou dizendo para você não desenvolver as habilidades. Mas você olhar para essas competências comportamentais, e tem umas que são básicas, né? Que você precisa ter em qualquer lugar. Mas na sua área, no seu trabalho sonho, o que é muito importante ter ali? Foque em aprender aquilo. De novo, voltando, tem muitos cursos hoje que são gratuitos, tem muita possibilidade de desenvolvimento. Outra coisa também que eu não posso sair daqui sem falar, gente, que tem muito curso gratuito, tem muita oferta, então as pessoas ficam até perdidas. Mas não seja um colecionador de curso. Né? Quando você vai para o mercado de trabalho, né? Eu sou selecionadora até hoje, em menor volume, mas ainda seleciono para cargos estratégicos. Não adianta você me entregar um currículo cheio lá de curso se você não trouxer entrega. Qual contribuição que você fez nesse lugar? Qual contribuição que você fez no outro? Aonde que você aplicou? A gente quer saber, o mercado quer saber, de novo, a empresa quer resultado. Qual que é o resultado que você entrega? Então, só para fechar, não delongar muito, mas para os alunos de novo, né? E assim, eu era aluna até 3 anos atrás. A gente tem muitas fases que a gente volta a ser alunos. Mas não tem uma oportunidade, às vezes explícita ali na sua área, você fez um curso, você gosta muito daquela coisa, gente, vai pedir um estágio de graça, vai fazer um pro bono para alguém, vai contribuir em algum lugar, execute aquelas competências, né? Esteja com pessoas. Quando você está com pessoas, automaticamente você vai exercitar as suas competências comportamentais, mas execute também as competências técnicas que são importantes ali para você entrar numa carreira e desenvolver essa carreira. E aproveitar essas oportunidades do início, né? Eu já compartilhei aqui na mesa do Bitar Podcast que no meu primeiro estágio, eu ganhei, pra não falar que eu não ganhei nada, eu ganhei uma pizza. É sério. Aproveitei umas férias aqui da faculdade, voltei para a cidade dos meus pais e lá tinha um jornal que tinha impresso e online e tudo mais. E eu bati lá na porta e falei, posso passar esse mês aqui com vocês? E essa oportunidade, claro, que me abriu outras portas. Quando eu chegava ali num processo seletivo, já tinha alguma coisa ali mesmo que uma pizza, né? Mas já tinha uma experiência. Isso é bom a gente aproveitar esse gás de início, né? E aproveitando, a gente prometeu lá no início exemplos práticos, né? Que a gente utiliza para nos ajudar a alcançar esse sucesso, essas etapas do sucesso ao longo da carreira. Bora compartilhar alguns, então? Quer começar, Rubi? Até algum exemplo que você olha para a sua trajetória profissional, você fala assim, eu uso isso para me ajudar. Tem uma coisa que foi falada aqui, que com certeza a gente ia chegar nisso bem rapidinho, assim, que é a questão da rede de contatos, que a gente chama aí de networking, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, eu me interessei tanto por fotografia, eu já era interessado por fotografia, mas ali na questão de fotografar as peças, os momentos, o semblante dos atores.
E aí eu fui construindo aos poucos com os professores do curso de artes visuais, que é aqui dentro da universidade que a gente está gravando, né? Era um bloco próximo. Eu fui fazendo essa minha rede de contatos e até hoje a gente é parceiro em muita coisa que eu ainda desenvolvo, pesquisa dentro da fotografia. Então eu me lembro lá do comecinho de falar, tem um curso aqui do lado que que dá essa matéria de fotografia, né? Então eu vou lá e vou estabelecer minhas estratégias. E aí eu comecei a fazer aula como aluna ouvinte, não tinha como matricular, porque o curso de artes visuais ele tem uma demanda muito grande, fotografia tem ali no mínimo 40 pessoas, então não dava para matricular, mas aí eu quis ser aluna ouvinte, o professor permitiu, e até hoje a gente desenvolve trabalhos assim junto na fotografia. Acho que assim como você fez o seu estágio, com certeza você teve trocas e tem até hoje, né, com esses pessoais, com essas pessoas, na verdade. A Paula também, quando ela traz a questão do voluntariado lá nos Estados Unidos, com certeza tem referências aí que talvez ela converse, dialogue, assim como a Melina. Acho que fazer parceria é muito importante na construção de qualquer carreira. Pode parecer uma coisa pouca, nossa, vou trabalhar. Não é trabalhar de graça, é você investir um tempinho ali e colher os frutos. Desde que você ache que seja vantajoso. É importante ali também ter esse equilíbrio. Paula, e você? Tem alguma boa prática que você compartilha? Uma experiência própria, assim, às vezes eu traçava um objetivo na minha carreira. Eu quero trabalhar nesta empresa ou ser isto, né? E às vezes não acontecia. Eu não conseguia... E isso, ao invés de deixar-me frustrada, eu considerava uma porta que abria do outro lado. Então, assim, a minha dica é, às vezes a gente tem um objetivo, porém, a gente tem mais habilidades do que aquele objetivo. A gente tem um talento que vai além daquele objetivo. Então, não deixe ser seu objetivo tão pequeno, que seja um objetivo mais abrangente. Entenda que existem muitas empresas, existem muitos cargos que você pode buscar. Não só, porque às vezes a gente diminui, não sei se a menina vai concordar comigo, mas às vezes a gente diminui e a gente acaba, por exemplo, vou dar um exemplo, eu quero muito trabalhar na Habitat Educação. Às vezes a Habitat Educação não está aberta ainda para aquele cargo e tudo mais. Então, não diminua, não especifique seu objetivo. Abra a cabeça, saiba que tem várias empresas, saiba que tem várias oportunidades e procure lá a sua paixão, procure lá o seu sucesso. Não necessariamente naquele lugar, naquela hora, naquele momento. Um dia você pode chegar a trabalhar naquela empresa que você sempre sonhou, mas seu caminho pode ser um pouquinho diferente do que ir direto naquela empresa. Essa é a minha dica. Show de bola. E aí, Meline? Olha, eu sendo de gestão de pessoas, vou trazer um exemplo. Eu fui gerente de RH dentro de uma empresa de tecnologia. Eu tinha uma equipe pequena aqui em Uberlândia, eram só 4 pessoas, e eu geria 6 pessoas em São Paulo, que era uma equipe de tech recruiters. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Falando do relacionamento aqui. Hoje eu estou aqui conversando com vocês, porque uma pessoa que era minha analista nessa equipe lá da empresa de tecnologia fez uma indicação para o Instituto, porque hoje ela está aqui no RH do Instituto. Olha aí. Então, assim, a Lidiane. Oi, Lidiane. Queremos você Oi, aqui, hein? Lidiane Vieira. E aí, o que acontece, né? O que a gente fazia lá? A gente ia correr, não era, né, gente? A gente queria fazer mais, a gente não tinha uma constância, mas a gente ia correr no parque junto à equipe. A gente, às vezes, falava assim, hoje é o nosso dia da porcaria, vamos comer ali na padaria? E eu punha todo mundo no meu carro e levava para almoçar na padaria. Então, são essas pequenas ações, elas criam relacionamento para a vida. Eu saí de lá... nem sei, tem 10 anos, né? Acho que não tem isso tudo não, gente. Vocês vão fazer conta da minha idade logo aí. Mas, assim, os relacionamentos dos lugares que eu fui passando se mantiveram. Eu tenho 2 madrinhas de casamento que eu conheci no trabalho. Uma delas eu conheci aqui na UFO, porque eu estudava psicologia e eu queria organizacional. E a psicologia dá muito pouco embasamento. Eu vim fazer matéria na administração à noite, aqui, né? Porque a psicologia lá no Moarama tinha algumas disciplinas aqui, mas eu vim à noite fazer aula na administração. Conheci uma pessoa que hoje é minha madrinha de casamento. Eu estava vindo para cá, ela me mandou uma mensagem, a gente está trocando informação de mercado. Então, assim, os relacionamentos são para a vida. Seja interessado pelos outros, né? Construa relacionamento sincero, entregue resultado na vida da pessoa também. Ajude dentro da sua equipe, contribua com a empresa. Isso vai fazer você ser lembrado, você ser indicado e vale muito a pena. Então, assim, você está na empresa hoje, a gente está aqui no podcast, esteja no podcast, esteja na empresa. Não faça mais ou menos. A energia é um pouquinho maior para você fazer melhor, mas você já está ali.
Então, isso que eu quero deixar para vocês, assim, tenha relacionamentos sinceros, duradouros, mas para isso acontecer, você precisa estar presente, se envolver, entregar resultado, estar com as pessoas. E se vocês puderem levar isso hoje, assim, da minha experiência, eu já fico feliz. Ah, que tudo. Eu achei muito legal. Inclusive, se você quiser convidar a gente pro Dia da Porcaria, a gente está totalmente à disposição, pode levar a gente. Mas olha só, recapitulando então, a Rubia falou da rede de contatos, a Paula sobre se abrir esses horizontes para onde você quer chegar. Você falou sobre relacionamento e isso é importantíssimo porque a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho. Isso não significa que obrigatoriamente você tem que conviver ali com aquelas pessoas e achar que é um casamento. Não é. Mas o que você puder fazer para tornar aquele ambiente agradável e somar com aquilo, eu tenho certeza que enquanto você soma com o outro, você também recebe. A dica que eu daria, pensando numa boa prática, é demonstrar interesse. Você falou sobre esse interesse nas pessoas, mas que você demonstre, então, o seu interesse também. Então, as pessoas precisam saber o que você quer, seja o horário que você gosta mais de trabalhar ou o cargo que você quer ocupar. Eu, quando entrei no jornalismo, fui criando essas experiências profissionais, demonstrando interesse que me levou para outros lugares. Estava tendo uma competição aqui feita pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, que tem sede em Brasília. Eles vieram fazer uma competição aqui no ginásio, aqui do campus na universidade. E um amigo meu saindo da aula, a gente passou lá, viu aquela movimentação. Como bons futuros jornalistas que já éramos, fomos xeretar ali para saber o que estava acontecendo. Não era normal. Xeretar não, investigar. Investigar ali, apurar. E aí a gente descobriu que estava tendo essa competição. Dali surgiu um convite para trabalhar com eles. Um trabalho voluntário, um programa de voluntariado em Goiânia, no nível maior da competição, e desde então, isso era no primeiro período da faculdade, já viajei para mais de 12 lugares com eles, trabalhando. Nossa, já. Olha, que legal. Conversando, estava na pandemia, meus estágios tinham sido sempre na área muito mais próxima ao jornalismo. E tinha um amigo meu que trabalhava numa multinacional de bebidas, aqui em Uberlândia. E ele sempre compartilhava essas experiências que ele tinha, muito voltado para essas outras habilidades. Então, ele trabalhava numa área técnica, mas com todo esse contexto de outras habilidades. E aquilo me encantava muito, porque numa redação de jornalismo, querendo ou não, é muito técnico, não sobra muito tempo ali para você pensar em como tornar mais produtivo, em gestão de tempo e tudo mais. E aí aquilo me encantava tanto que eu falei, cara, eu preciso ter essa experiência. E eu lembro que eu mandei currículo fui ver quais eram as opções que eu tinha aqui em Uberlândia para essas empresas maiores, multinacionais, mesmo que não na área de comunicação, e eu cadastrei meu currículo no banco de dados de uma dessas empresas, que é uma multinacional de alimentos aqui. E quando foi 2 meses depois, toca meu telefone, me ligaram e fiz todo o processo seletivo, passei e lá fiquei quase 1 ano e meio, numa multinacional de alimentos, totalmente diferente da redação das redações que eu tinha passado. Isso só aconteceu, a minha vaga de estágio foi a primeira na área de comunicação lá. Era até difícil eu explicar o que eu fazia. Conforme a gente vai demonstrando os produtos assim, o pessoal vai entendendo. Mas quando eu conto para outros jornalistas que eu trabalhei lá, o pessoal fala assim, mas em quê? Porque era difícil, mas para mim, que só aconteceu porque eu um dia separei uma tarde para mandar currículo. E um deles deu certo. E tive a experiência que eu tanto queria. E foi um lugar que eu mais desenvolvi essas outras habilidades. Hoje é uma experiência que soma muito. Voltei para a redação, porque não tem jeito, o jornalismo pica, a gente gosta, né? E aí, mas essas habilidades que eu desenvolvi lá agregam muito até hoje no meu dia a dia para outros projetos, como, por exemplo, Bitar Podcast, né? Quando a gente senta e pensar nas pautas e tudo mais. Mas eu acho que, resumindo, interesse. As pessoas precisam saber que você quer aquilo. Então, tenho certeza que, igual a Rubia falou, alguém vai lembrar que você tem interesse em fotografia e quando precisar, vai rolar aquele contato. Então, aproveita muito essa oportunidade. Ô, gente, eu acho que esse podcast, eu falei também hoje, né? Aproveita a minha área. Mas daria uns 3 episódios. Tá. Parte Ainda 1, tem parte 2, muita parte coisa 3. para ser falada, então elas já estão convidadas? Convidadíssimas. Para uma próxima? A Paula... Eu juro que eu volto. Você tem que prometer de dedinho, hein? E Prometi. não só você, mas a gente quer a sua equipe aqui também. Não, o pessoal vou trazer pode eles. convidar também, que eu acho que tem muito tema interessante e que agrega muito. Porque aqui a gente gosta aqui de conversar e compartilhar essas experiências, né? Posso, não sei se ainda dá Você tempo, pode mas voltar. rapidamente. Você vai voltar também? Volto. Então tá bom, então pode. É porque você disse assim, ó, é muito importante você falar sobre o que você sente, sobre o que você quer e sobre o que você deseja. Então, eu vou contar uma história muito rápida do início da minha trajetória profissional, aonde eu ainda não falava. E aí, o que aconteceu? Foi minha primeira experiência de trabalho numa empresa multinacional, gigantesca, e depois de 4 anos, ela estava passando por um processo ainda de fusão.
E aí eu já tinha entendido e percebido ali, como a empresa é muito grande, eu tinha muitos pares. E eu achava, né, comparava ali que eu já tinha uma entrega diferente dos meus pares. Só que eu esperava que a minha gerente visse, reconhecesse e viesse falar comigo. Eu não tive a iniciativa de ir lá e falar, olha, você já percebeu que eu estou entregando assim? Nem dá nem para falar que os outros não entregavam, mas mostrar o meu trabalho. Você viu que está assim, assim, assim? Eu espero um reconhecimento diferente pelo meu trabalho. Eu não falei. E aí, a empresa veio e passou por um processo de fusão. Fusão, gente, normalmente congela tudo. Vai chegar uma equipe toda nova de diretoria, operação. Eu falei, agora que não vai virar nada mesmo. E eu fui para o mercado. Procurei uma oportunidade, fui para essa empresa de tecnologia que eu já comentei com vocês. Mas o dia que eu sentei com ela para pedir demissão, mesmo no processo de fusão e tudo, ela me fez uma contraproposta para eu ficar. Olha só. Né? E aí eu já tinha assumido outro compromisso, eu já tinha entendido que eu iria para novos ares e tudo mais. Mas assim, só reforçar isso, fale, não fique esperando os outros adivinharem, não fique esperando o seu gestor. Seja proativo, seja protagonista na sua carreira, né? Mas para mim lá, no início da minha carreira, não era tão nova assim, não. Já tinha 4 anos que eu estava lá, né? Fiz 5 de faculdade, mas eu ainda não falava. Então, assim, vocês que estão começando, fale, não espere que os outros adivinhem. Transparência é importante nesse processo todo, né? Eu acho que a gente, às vezes, é tímido. Eu passei muito por essas dificuldades de não ter medo de falar, de ter medo de mostrar esse interesse, mas pensa que a sua carreira é só sua e é o que você vai levar para ao longo da sua vida, durante a sua trajetória. Então aproveita muito essa oportunidade, porque às vezes a gente é tímido demais para algumas coisas. Eu acho que a gente converse com gestores da empresa, não necessariamente só o seu, converse com outros gestores, busque saber o que está acontecendo, quais são os projetos que vão vir, as oportunidades dentro da empresa. É isso, a menina falou muito bem, mostre seus interesses lá dentro, assim você cresce, assim os gestores sabem do seu interesse, o que você está querendo fazer. Mostre seu trabalho, porque, como ela disse, as empresas são grandes, às vezes são muitos funcionários, muitos projetos, então, às vezes as pessoas, você não se destaca, mas não é porque você não é competente, é porque às vezes o gestor não está olhando para você naquele momento, e tudo bem, mas mostre, converse. Eu acho que é até mais, né? Às vezes ele até tá vendo, mas ele tá na zona de conforto dele, porque se você tá indo muito bem para ele tá confortável daquele jeito, às vezes ele não tem a proatividade de ter uma ação, né? E até mesmo se tem algo, porque o nosso público é muito direcionado aos jovens, né? E nessa fase da vida, a gente tem uma certa timidez que o João falou, e pode ter coisas que tá te incomodando, que afetam o seu bem-estar dentro da empresa, que se você não verbaliza, ninguém vai tomar uma atitude ali. Então, é essencial essa transparência que foi citada aqui. Superem a timidez, gente. É por aí. Faz parte. Eu tenho certeza que você vai colher muitos bons frutos de tudo que a gente conversou aqui. E aproveite, pessoal. Não desanime. O sucesso faz parte da vida. E comemora as pequenas coisas. E sempre que comemorar, compartilha no LinkedIn. Não esquece não que é importante. Isso é uma maneira de você demonstrar interesse, né? De mostrar, tô aqui. Tô fazendo. Exatamente. E nas diferentes áreas, gente. Se você quiser vender brigadeiro, seja o melhor vendedor de brigadeiro, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Você vai viajar, vai ser bom demais. E se fizer brigadeiro, manda um pra gente, porque a gente gosta, né, Rubia? Sim, por favor. Ó, combinado. Então, vocês voltam aqui na Mesa Vitar Podcast. Combinado. Fechou. Acho que essa conversa foi muito interessante. Eu mesmo, quando chegar em casa, que esse episódio já estiver no ar, eu vou ter que rever e anotar, e se precisar mudar os planos, que a gente mude, mas o importante é nos animar, né, meninas? Muito obrigado pela presença, viu? Obrigada, Paula. Obrigada, Meline. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom estar com vocês. Eu também, gente. Superei meu medo desse microfone. Adorei estar aqui com vocês. Voltarei sempre que vocês quiserem. É isso. Espero ter ajudado aí com as dicas e com a nossa história. E eu tenho certeza que ficou algumas histórias para trás desse intercâmbio. Ficaram algumas. Então, a gente tem expectativa. Vou falar até a próxima, tá? Até a próxima. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Gente.